Eu sinto lhe informar, mas você não vai conseguir ficar rico no mercado financeiro, na bolsa de valores, no curto prazo. Não caia na ladainha dos gurus financeiros que falam que você vai conseguir revolucionar as suas finanças pessoais em 1, 2, 3, 4, 5 anos. Principalmente se o foco dessas sugestões forem relacionadas à bolsa de valores. Fuja disso. Essas pessoas, em geral, elas ficaram ricas, né, quando ficaram, vendendo cursos em como ficar rico e não fazendo o patrimônio delas multiplicar na bolsa de valores, tá? Então, eu não estou falando que a bolsa de valores é um investimento ruim, não estou falando isso. Se você falar assim para mim: "Felipe, eu pretendo, investir na bolsa de valores, porque daqui a 30 anos eu quero ter um patrimônio X, porque eu quero ter uma aposentadoria confortável, eu quero que meus filhos, tenham uma vida financeira tranquila na época da faculdade", tudo bem, beleza. Se você está pensando num horizonte de 20, 30, 35 anos, a bolsa é um investimento muito válido para o seu propósito. Agora, o que eu estou falando é, não tente ganhar dinheiro na bolsa de valores no curto prazo, não vai dar certo. Então, se você tem 20 anos, por exemplo, 30 anos, você vai ter 30 anos de juros compostos ao seu lado. 30 anos de juros compostos jogando ao seu lado. Você consegue, com uma estratégia não muito genial, às vezes fazer um aumento patrimonial substancial ao longo desses 30 anos. Então, eu acho que no longo prazo, realmente, a bolsa de valores ela vai poder te ajudar bastante. E eu tenho alguns vídeos aqui sugerindo o que, que eu faço em ETF, que eu acho que é bem interessante. Eu acho que é o melhor investimento em bolsa de valores que você pode fazer é investir em ETF. Eu tenho uns vídeos falando sobre isso aqui, tá? Beleza, mas assim, se você quer evoluir o seu patrimônio e você está pensando em fazer com que a sua vida financeira ela melhore, mas não só daqui a 30 anos, 35 anos, só, não pensando só na sua aposentadoria. Se você quer fazer com que isso melhore agora, você tem que tomar dois cuidados muito grandes. Então, você tem que ter muito claro na sua cabeça dois pilares. E eu vou tocar aqui só muito superficialmente em cada um deles, porque eu vou fazer um vídeo explicando direitinho cada um desses pontos, tá? O primeiro pilar é o pilar da proteção financeira. Então, você deve proteger o seu patrimônio. E o segundo pilar é o pilar do ganho financeiro. Então, você deve fazer alguma coisa para aumentar a sua entrada de dinheiro. Daí você vai olhar e falar assim, tá, Felipe, esses dois pilares que você está falando aí são bem óbvios, né? Eu não posso perder dinheiro e tenho que ganhar dinheiro. Nossa, isso é bem óbvio. Mais ou menos, porque muita gente acaba sendo vítima de investimentos que estão no meio entre a proteção financeira e o ganho financeiro. Então você pensa, beleza, eu preciso proteger meu patrimônio e preciso ganhar meu patrimônio. E você quer investir aonde? Você investe bem em coisas que estão aqui no meio, que são coisas que teoricamente nem te protegem e nem te fornecem um ganho que vale o risco. Então, esse é um grande problema que as pessoas têm, que elas vão muito para a parte do meio, tá? Só voltando aqui à parte da proteção patrimonial, porque eu acho que essa aqui é a parte mais importante desse vídeo. O que vai fazer com que a sua vida financeira seja jogada na lama não são pequenas perdas, mas são as grandes perdas. Então, se você tiver uma grande perda, ela vai te jogar na lama e vai te tirar do jogo. E são essas perdas que você tem que evitar a todo custo. Vou dar exemplo de algumas perdas gigantescas que você pode ter ao longo da sua vida. O divórcio é uma delas que pode ser muito, pode ser um baque muito forte, um divórcio na vida financeira de uma determinada pessoa. Um segundo exemplo que você pode pegar é o financiamento de um imóvel que você fez, principalmente se você fez um financiamento que estava um pouco além daquilo que você deveria financiar, isso também pode te regredir financeiramente vários anos na sua evolução patrimonial. Outra coisa que pode acontecer, problemas sérios de saúde de algum familiar, isso daí também pode dar um baque financeiro muito grande. Então, a primeira lei é: tome cuidado com as grandes perdas. Esse é o primeiro princípio que você tem que ter se você pensa em ter
uma evolução patrimonial sólida, beleza? Agora, existem outras maneiras de você proteger o seu patrimônio, né, que muita gente não considera assim tão comuns, né? Por exemplo, eu gosto de investir em ouro, em fundo de ouro. Eu vou fazer um vídeo aqui depois explicando um pouco disso daí, para vocês entenderem um pouco melhor a linha de raciocínio por trás disso, né? Mas é só para vocês terem muito claro que vocês precisam proteger seu patrimônio e não são as pequenas perdas que vão te jogar em um patamar abaixo, são as grandes perdas. Então fuja como o diabo foge da cruz das grandes perdas. Tenha muito medo delas. Não se preocupe tanto com as pequenas perdas, tá legal? E o segundo pilar é o pilar do ganho financeiro. Então, muita gente vai olhar e vai falar: ah, beleza, então eu preciso ganhar dinheiro e proteger dinheiro. Então, eu vou investir em fundos de renda fixa, fundos de multimercado. Às vezes, eu vou querer comprar ações, porque eu vou falar: ah, é uma ação que é de uma empresa pagadora de dividendo, ela é uma empresa muito boa, então ela não vai desvalorizar muito, então ela me protege, ela também tem um potencial de ganho, só que é muito perigoso essa estratégia, né? Então, se você quer fazer a sua proteção patrimonial e o ganho patrimonial, você tem que fazer isso em duas esferas diferentes. O Nassim Taleb, que é um cara que eu respeito e admiro muito, ele diz que se você quer fazer uma coisa dessa, você tem que ir para os extremos, você tem que investir quase que a totalidade do seu capital em coisas extremamente conservadoras. E quando eu estou falando de coisas extremamente conservadoras, eu estou falando coisas do tipo título público americano, ouro, coisas extremamente conservadoras. CDB não é conservador. Ah, fundo de renda fixa que investe em crédito privado não é conservador. Não caia nessa. Seriam coisas extremamente conservadoras e com a outra parte do seu capital você investir em coisas extremamente agressivas, né? Seria essa estratégia que ele usa e que eu acho que faz bastante sentido. Vou fazer um vídeo depois explicando essa estratégia um pouco mais de detalhes, tá? Mas quando a gente pensa de ganho patrimonial, geralmente a gente está pensando em bolsa de valores, né? Você fala ações, você fala, ah, eu quero investir em ações que são boas pagadoras de dividendos, ou eu quero investir em fundos imobiliários que pagam dividendos, que podem fazer uma renda bem interessante para mim. Isso tudo são coisas legais, são coisas que realmente podem te dar um retorno, só que esse retorno no curto prazo não vai fazer uma grande diferença na sua vida. Por exemplo, vamos fazer aqui só uma brincadeira aritmética, né? Digamos que você tenha R$ 1 milhão investido em alguma coisa. Oh, R$ 1 milhão é dinheiro, cara. É bastante dinheiro. Digamos que você tenha R$ 1 milhão investido numa coisa como um fundo imobiliário. Um fundo imobiliário com R$ 1 milhão, você pode estar conseguindo tirar por mês R$ 4.000. Só que assim, você está ganhando R$ 4.000 por mês, tendo R$ 1 milhão investindo em fundo imobiliário, e não é uma renda fixa. Não é como se você tivesse um baixo risco, você tem um risco tremendo investindo em fundos imobiliários. Você pode falar, eu acho que vale a pena, eu não acho que vale a pena. Por exemplo, eu tenho fundos imobiliários, mas eu estou sabendo do risco que eu estou incorrendo ao investir em fundos imobiliários. Então, você tem 1 milhão de fundos imobiliários para ganhar R$ 4.000 por mês, vai fazer uma grande diferença na sua vida financeira? Não vai. Se você tem R$ 1 milhão, não é R$ 4.000 por mês, com risco que vai fazer com que a sua vida financeira esteja muito melhor do que ela estaria em outra situação, tá legal? Essa é a minha principal linha de argumentação. Agora, se você tem esse R$ 1 milhão investido em uma outra coisa que possa fazer diferença na sua trajetória de evolução patrimonial, por exemplo, você tem um negócio. Todo mundo aqui, eu acho que já viu pessoas que têm algum negócio, às vezes é um negócio de bairro, que você não dá nada. Talvez aquela pessoa não consiga vender aquele negócio por R$ 500.000, mas é um negócio que pode gerar 20, 30, R$ 50.000 por mês. Então perceba que às vezes, se você investe em negócios, você pode estar ganhando
com um investimento de R$1 milhão, você pode estar conseguindo 20, 30, 50 mil reais. A gente está falando de coisas que são até 10 vezes maiores em termos de retorno, com risco maior, com certeza o risco é maior. Só que o seu retorno é estupidamente maior. E eu acho que isso é um retorno assimétrico que muitas pessoas não enxergam. Eu vou fazer um vídeo depois explicando por que pequenas empresas conseguem ter uma taxa de retorno tão maiores do que empresas negociadas em bolsas de valores. Isso daí está muito vinculado à escala em que cada empresa compete, tá? Então eu acho que isso é uma coisa que você deve ter muito em mente. Se você ficar juntando dinheiro, investindo esse dinheiro no mercado financeiro, achando que esse dinheiro que você está investindo no mercado financeiro vai conseguir revolucionar suas finanças pessoais nos próximos 5 ou 10 anos, você está enganado, não caia nessa. Agora, se você acha que você consegue pegar esse dinheiro, parte desse dinheiro, aliás, a principal parte desse dinheiro você deve tentar proteger, e você pegar uma pequena parte desse capital e tentar investir em coisas extremamente arriscadas, como um negócio próprio, que você não precisa nem estar lá no dia a dia, você pode simplesmente ser investidor desse negócio próprio, daí sim você consegue revolucionar a sua vida financeira, né? Um empreendedor serial que eu gosto muito, que é o Naval, ele fala que se você quer ganhar dinheiro no longo prazo, você precisa ter um negócio, você precisa ter participação em um negócio. Só que participação em um negócio, você pode argumentar que você ser acionista de uma empresa, você tem uma participação naquele negócio. Isso não está errado, mas como as margens de lucro e o risco desse lugar, dessa empresa, é muito diferente das pequenas empresas, você não vai ter um potencial de lucro que vai revolucionar as suas finanças. Então você tem que estar muito mais atento a possíveis grandes ganhos e possíveis grandes perdas. Ou seja, foque nas coisas que podem te dar muito dinheiro e foque em evitar coisas que podem te fazer perder muito dinheiro. Eu acho que isso aqui são os dois principais pilares que você tem que ter em mente sempre que você vai planejar a sua vida financeira. Isso daqui não exclui um planejamento de longo prazo que você fala, não, beleza, eu quero fazer um financiamento, eu quero fazer um plano de previdência de 30 anos. Legal, eu também tenho isso. Eu também acho que todo mundo deve fazer. Eu só estou falando que aquilo que vai revolucionar a sua vida no curto prazo não vai ser a bolsa de valores e não vai ser tradezinho, esse tipo de coisa, não. Então, tome um pouco de chá de humildade e vamos tentar fazer alguma coisa um pouco mais parcimoniosa, porque de picareta esse mercado está cheio. E eu queria fechar esse vídeo aqui, que é um vídeo bem de provocação apenas, né? E que eu estou falando de alguns assuntos que eu vou tratar em vídeos futuros, né? Como diz uma grande frase, ouro é dinheiro, todo o resto é crédito. É isso aí, um abraço, tchau, tchau.